E pessoal, aqui é o Bruno, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E recentemente eu fui no cinema ver o filme do Sonic 3. Isso meio que reacendeu um pouco do meu interesse, da minha paixão pela franquia Sonic, e me deu muita vontade de desenhar os personagens do Sonic. Então eu fiz um desenho, aqui vai estar passando o processo acelerado dele para vocês. E antes de qualquer coisa, sim, isso que você tá vendo é um print do Minecraft. Eu fiz um desenho por cima de um print do Minecraft, mas eu vou elaborar melhor sobre isso mais pra frente, porque eu queria aproveitar esse vídeo aqui pra conversar um pouco com vocês sobre Sonic, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto na franquia, quais as minhas opiniões. E queria deixar aberto também para vocês compartilharem as experiências de vocês com a franquia, as opiniões de vocês, se vocês discordam de alguma coisa que eu vou falar aqui. Claro, sempre de maneira educada e respeitosa é o que eu peço para vocês. Beleza? Então, acho que já que eu falei do filme, acho que vale a pena eu começar falando dos filmes do Sonic, né? O que eu achei deles, dos 3 filmes. E eu gostei. Assim, não achei nenhuma obra-prima. Eu sei que alguns fãs ficaram bem incomodados que o Sonic 3 não foi indicado ao Oscar, mas sei lá, gente. O filme é legal e tal, mas pro Oscar não é pra tanto, né? Eu acho que às vezes alguns fãs acabam se confundindo um pouco no quesito de que não é porque o filme é uma boa adaptação que ele necessariamente é um bom filme. Um exemplo que eu posso dar é do filme do Mario, da Illumination. Eu sou muito fã do Mario, é a minha franquia de jogos favorita, mas assim, o filme ele é uma excelente adaptação. Em questão de adaptação ele é perfeito, mas ele não é um filme excelente, ele é um filme legalzinho, assim, a história é bem mais ou menos, a narrativa não é nada demais. Então, ser fiel ao material original não quer dizer que o filme vai ser bom necessariamente, sabe? E eu sinto que alguns fãs acabam se confundindo com isso e ai meu Deus, tem o Shadow, tem a lore do Sonic Adventure 2 adaptada, né, claro. Então isso vai fazer com que o filme seja uma masterpiece automaticamente. E não, tipo, pode ser muito emocionante pra você, que é fã, mas pro público geral não é nada demais, sabe? E eu acho bastante importante a gente ter esse pé no chão, como fãs de alguma franquia, entender que, poxa, não é porque eu amo isso aqui tanto assim que as outras pessoas também vão amar com a mesma intensidade, sabe? Mas enfim, o que eu acho dos filmes em si, né? Eu gosto deles, menos do primeiro. O primeiro realmente eu não consigo gostar muito. Eu já não gosto da premissa, né? Eu acho que quando o filme lançou, ninguém realmente curtiu muito a ideia do filme, que é o Sonic vir pro mundo real. Por quê? Por que não fazer uma animação logo do Sonic? É algo que eu me perguntei também quando lançou o filme do Pica-Pau. Tipo, poxa, o que custava fazer um filme animado com os personagens que a gente já conhece e ama, sabe? Um filme animado com Pica-Pau, com Pé de Pano, com Zé Corubu, com Leôncio. Não, vamos fazer um live action com personagens CGI interagindo com personagens humanos que a gente nunca viu antes. Isso sim é um filme legal. Eu não consigo entender muito essa lógica, mas eu sei que é uma decisão tomada por estúdio, né? Não é uma decisão que veio do pessoal artista que trabalha no filme, e sim sei lá, do que os gráficos mostravam que iria funcionar para um filme família, eu acho. Então, o primeiro filme do Sonic não me desce muito. O Jim Carrey como Robotnik é uma das poucas coisas que realmente salva um pouco o filme, assim. É muito legal ver ele interpretando o Robotnik, mesmo que seja uma versão completamente diferente dos jogos. Eu acho isso muito legal do filme, que deram liberdade pro Jim Carrey explorar e criar em cima desse personagem, né? Em vez de, faz igual ao Robotnik dos jogos. Não, ele teve liberdade para criar o personagem dele ali. E eu acho que funcionou super bem. Eu adoro o Robotnik do Jim Carrey. Então esse é um dos poucos pontos positivos a se destacar, que já estava lá desde o primeiro filme. Tem o Agente Rocha também, como me esquecer, o melhor personagem da franquia Sonic, o Agente Rocha. Eu fiquei muito feliz, inclusive, que os fãs abraçaram esse personagem, e eu mesmo já quero que ele apareça nos jogos da franquia, que canonizem ele dentro do universo dos jogos, ou até das HQs da IDW também, eu acharia muito legal. E o que mais tem pra falar do primeiro filme? Uma coisa que eu achei legal foram os anéis, a maneira que eles adaptaram os anéis pro filme. Porque nos jogos, eu não sei se eles ganham uma lore mais aprofundada mais pra frente, mas pelo menos no início, eles são simplesmente coletáveis, né? Eles são como se fossem as moedas do jogo, aqueles objetozinhos que tu coleta, e é isso, eles te dão um hit a mais, e é basicamente isso.
como é que tu adapta isso pra um filme, né? Pra uma história, pra uma lore. Então eles criaram a ideia dos anéis virarem portais, e eu achei isso muito legal, porque de fato tem anéis que são portais nos jogos, né? Que são aqueles anéis grandões que te levam pras fases bônus, tinha no Sonic 1, no 3, eu não lembro agora se é no 3 ou se é no Knuckles, ou se tem nos dois. E no Sonic Mania também. Então eu achei legal essa adaptação que fizeram, achei que super combinou. Em relação aos personagens humanos, né, o Tom e a... Como é que é o nome da esposa dele? Maggie? Mad? Não lembro agora. Eles pra mim não fedem nem cheiram, assim. Pra ser sincero, eu não lembro muito deles no primeiro filme, porque eu vi o primeiro filme uma vez só. E já faz um tempo, então o primeiro filme não tá muito fresco na minha memória. E no 2 e no 3 eles têm um pouco menos de participação, né? Mas pra mim eles, sei lá, estão lá. Eles não chegam a me incomodar, mas eu também não adoro eles. O personagem humano que eu gosto mesmo é o Agente Rocha mesmo. Eu acho que... Claro, e o Eggman, né? Mas eu digo personagem humano que não tava nos jogos antes. Mas eu achei interessante o que eles tentaram fazer com eles nos filmes seguintes, no 2 e no 3, onde eles viraram a família do Sonic. E eles tentaram fazer uma lógica meio que a família humana do Super-Homem, em que o Super-Homem é esse ser super poderoso e tal, mas é a família dele humana que serve como esse coração pra ele, sabe? Esse exemplo de bondade, de empatia, de humanidade. E eles tentaram fazer isso com o Tom e a esposa dele. Eu não lembro agora se no segundo filme já tinha isso, mas no terceiro isso fica bem evidente. E eu achei uma ideia interessante, eu acho que é um dos caminhos legais assim a se tomar. Embora às vezes não funciona 100% pra mim. Tem cenas que funcionam, tem outras que não. Mas como eu disse, não chega a me incomodar a existência dos dois. Eu achei interessante até. Daí no segundo filme a gente já tem a adição do Tails e do Knuckles, né? Do Tails eu não tenho muito a falar sobre ele, porque eu não reparei muita diferença dele para as outras versões do personagem. Não sei se vocês aí que são mais fãs do que eu tenham alguma coisa a acrescentar sobre o personagem do Tails dos filmes. Mas o Knuckles eu adorei, pra mim ele é a minha versão favorita do personagem. Comparando assim o que eu conheço dele dos jogos, o que eu vi dele no Sonic X, no Sonic Boom e em outras mídias, o Knuckles dos filmes é o meu favorito, eu acho. Ele conseguiu equilibrar muito bem o personagem mais durão e marrento do Sonic X com o personagem meio burro e inocente do Sonic Boom, porque nesse filme ele não é burro porque ele é burro só. Ele é... não sei se ingênuo é a palavra certa, mas ele é meio ignorante sobre algumas coisas do nosso mundo, pelo fato de que ele foi criado numa tribo e durante muito tempo ele foi criado sozinho, né? Porque a tribo dele acabou sendo exterminada quando ele ainda era uma criança. Então tem todo esse contexto por trás da burrice do Knuckles, por falar assim, e eu acho que funciona muito bem. Ele lembra muito o Drax do Guardiões da Galáxia, né? Esse personagem que não entende muito bem ironia, que leva as coisas meio no literal. Eu acho que super funciona pro senso de humor dele no filme. Eu achei muito bom. Inclusive eu não vi a série do Knuckles ainda, eu tinha que ver. Não sei se é boa ou não, mas eu pretendo ver só pra dizer que eu vi, pra pôr na minha checklist ali de coisas que eu consumi sobre Sonic. E um detalhe sobre o segundo filme, eu sei que muita gente odeia o núcleo ali dos personagens humanos, toda a ceninha do casamento, e eu concordo que é bem chatinho, mas eu adoro a cena que é revelado que o casamento todo é uma farsa e são todos agentes da GAN, e até o padre abre a Bíblia e tem uma arma dentro. Eu realmente gosto muito dessa cena, eu acho muito engraçado. Eu já ia quase me esquecendo, né, da Esmeralda Mestre e das Esmeraldas do Caos, que são introduzidas aí no segundo filme. Eu gostei da adaptação que fizeram, da Esmeralda Mestre ser meio que a junção das 7 esmeraldas, né, as 7 esmeraldas juntas formam a Esmeralda Mestre. Eu achei interessante, porque eu nunca entendi muito bem qual era o propósito da Esmeralda Mestre nos jogos, então fez mais sentido pra mim a versão do filme. Embora eu ache a explicação do poder dela meio ruim. Eu não sei, nos jogos também não é nada super explicado, né? Tipo, elas têm poderes, e é isso, essa é a explicação. E no filme também é assim, mas no filme eles usam a explicação de que
A Esmeralda Mestre consegue transformar pensamentos em realidade. E não sei se... Eu acho que não é bem esse o poder dela, não. Porque se fosse isso, o Eggman não ia precisar criar um robô, um Megazord gigante lá. E era só ele imaginar o mundo sendo dominado e pronto, sabe? Tá certo que ele é maluco da cabeça, então talvez ele tenha feito isso só pela zoeira. Mas ainda assim, sabe? O Sonic também, quando usa o poder das esmeraldas, poderia acabar só pensando que o Eggman morreu e pronto. Mas não, tem toda a transformação em Super Sonic e tudo mais. Então eu achei que foi uma explicação meio ruim que o filme deu sobre o poder da Esmeralda Mestre. Eu acho que eles poderiam ter só dito, ele é muito poderoso, ela dá poder pra quem usa e pronto, deixar algo meio vago assim, acho que funcionaria melhor. Agora partindo pro terceiro filme, né, que tivemos aí a introdução do Shadow, interpretado pelo Keanu Reeves, que obrigado estúdio de dublagem por ter trazido de volta o Reginaldo Primo e não ter mantido o dublador do Keanu Reeves. Nada contra o dublador do Keanu Reeves, mas é que pro Shadow eu achei que não combinou. E o Reginaldo Primo, que já tinha interpretado ele no Sonic X e no Sonic Prime, acabou fazendo um trabalho muito bom como Shadow. E claro que esse terceiro filme é o melhor dos três, mas não é como se ele estivesse competindo com grande coisa também, né? Com todo respeito aos outros filmes. Mas eu gostei bastante da introdução do filme, focada ali no Shadow, algo bem sério mesmo, sem piadinhas. E todo o arco do Shadow foi tratado com bastante seriedade no filme. Eu gostei bastante disso. Eu fiquei com medo de que talvez eles fossem suavizar demais e não dar o devido peso pra história, pelo fato de ser um filme mais família, mais pra criança. Mas não, eles realmente trataram a história do Shadow com bastante seriedade. Mostra ali a cena da morte da Maria, tudo. Eu gostei de como eles mostraram as cenas do Shadow com a Maria, deles conversando, deles interagindo. E isso fez todo o lance do personagem ser muito mais crível pra mim, sabe? Porque, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto muito de personagens estilo do Shadow. Esse personagem edgy e sombrio, e eu sou traumatizado e não sei o que lá. Eu não gosto muito, eu acho chato, eu fico com preguiça de personagem assim. E eu tava com um certo receio de que eu fosse sentir isso em relação ao Shadow. Mas não, eles mostraram bastante cenas dele com a Maria que fez eu senti mais empatia por ele, sabe? Eu realmente gostei do personagem do filme. Dos jogos eu não posso falar porque eu não conheço tanto, assim. Eu sei da história, mas eu sei porque eu vi vídeos de resumo e porque eu pesquisei e vi outras pessoas falando sobre, mas eu não cheguei a jogar o Sonic Adventure 2 ainda. Embora eu pretenda jogar eventualmente. Mas se por um lado as cenas do Shadow foram o ponto alto do terceiro filme, pra mim as cenas do Sonic foram vários pontos baixos. Não todas as cenas, mas eu não consigo gostar das piadinhas que o Sonic faz no filme. Eu sei que ele é um personagem mais zoeirinho, que fica tirando onda com os outros personagens, tanto que o apelido do Eggman, né, de ser o Homem-Ovo, foi o próprio Sonic que colocou nele. Mas tem uma diferença entre o personagem ficar fazendo piadas e zoação e o personagem ficar fazendo referência à cultura pop a cada 2 segundos. E por quê? Eu sinceramente não entendo a lógica. E daí ele fala no primeiro filme que se o The Rock já é presidente, e daí depois no segundo filme ele chama o Knuckles de Soldado Invernal, e várias outras piadas que não é necessariamente o Sonic que faz, são outros personagens, mas tem a mesma vibe. Tipo, o Wade no segundo filme citar os caça-fantasmas por algum motivo, ou no terceiro filme ter aquela piadinha com o Pikachu. E tipo, eu não sei se atualmente, por conta do senso de humor da nossa geração, ficar fazendo referência a tudo é muito engraçado para as crianças, mas eu sinceramente não consegui achar graça de 95% das piadas do filme. E as que eu gostei foram feitas pelo Jim Carrey, então acho que assim, as piadas do Sonic realmente não funcionam muito pra mim no Sonic 3. E até o Jim Carrey, pra ser bem sincero, eu acho que tem várias cenas que ficou muito over. Tipo, a cena que ele encontra, né, o Gerald Robotnik.
tem algumas piadas muito legais, mas daí ela se estende, tipo, meu Deus, Jim Carrey, eu já entendi que tu tá fazendo piada com isso, com o fato de tu tá interpretando os dois personagens, tá bom, já entendi, Deus, já chega. Mas não, ele vai lá e estende mais. A luta final do... Aqui vai um mini spoiler do filme, mas acho que isso já era meio óbvio. A luta final do Eggman com o Gerald Robotnik, eu acho que se estende demais também em algumas coisas meio besta, embora eu adore a cena que o Gerald perde, né, que o Gerald morre, eu acho muito hilário. Mas é isso, Sonic 3 é um filme muito legal, tá longe de ser perfeito, e tá tudo bem, né, as obras não precisam ser perfeitas pra gente gostar delas e apreciar elas. E eu tô bastante ansioso aí pro Sonic 4, aqui vai um spoiler também da cena pós-créditos do Sonic 3. Nessa altura do campeonato eu acho que todo mundo já viu, mas se você não viu, fica aí o aviso de spoiler. Nós tivemos simplesmente Amy Rose e Metal Sonic aparecendo. Eu fiquei muito feliz porque eu adoro esses dois personagens. E eu tava meio chateado com a maneira que a SEGA vinha tratando a Amy. Isso na época do Sonic 2, né? Porque quando eu vi a cena pós-crédito do Shadow aparecendo, eu pensei, putz, eles vão pular direto pra Era Adventure sem nem introduzir a Amy antes. Poxa, a Amy fazia parte da saga clássica, sabe? Ela é uma personagem importante, super relevante pro núcleo de personagens do Sonic, e vão só deixar ela pra escanteio, assim, que paia, sabe? E também o fato de que no Sonic Mania tu não podia jogar com ela, né? Era o Sonic, o Tails e o Knuckles, e daí veio o Sonic Origins e também não dava pra jogar com ela, mesmo ela fazendo parte das cutscenes e tal. Eu não sei se depois adicionaram ela como personagem jogável ou não, ou se é no Sonic Superstars e eu tô confundindo. Deixa aí nos comentários, por favor. Mas era algo que tava me incomodando, sabe? Eu pensava, poxa, a Amy é uma personagem legal, ela faz parte da franquia, faz parte do núcleo principal de personagens desde o início, mas parece que não gostam dela, parece que a SEGA quer deixar ela de escanteio, tipo, não, os personagens que realmente importam é o Sonic, Tails e Knuckles, acabou. E isso me incomodava bastante. Então agora ver que ela vai participar do Sonic 4, eu espero muito que o Sonic 4 seja focado nela, que não seja tipo, a Amy apareceu e tal outro personagem, e daí a história vai ser sobre esse outro personagem, não sobre a Amy. Não, eu espero que a história seja sobre a Amy, sobre o Metal Sonic, seja um tipo de adaptação do Sonic CD. E eu espero que eles ajeitem um pouco a personalidade dela. Eu acho que vão fazer isso, levando em conta o que estão fazendo com a personagem recentemente, e levando em conta o que os filmes têm feito, mas sempre me incomodou a personalidade da personagem da Amy ser essa super fangirl do Sonic, que o único traço de personalidade, os únicos dois traços de personalidade dela ela é a garota e ela é apaixonada pelo Sonic. E é isso, essa é a personagem da Amy. Isso me incomodava muito porque, primeiramente, a personagem não tinha muito espaço pra brilhar além disso, e também porque claramente não é recíproco o sentimento, o Sonic não tá nem aí pra ela. Não é que ele não goste dela, ele considera ela uma amiga, mas é só isso, uma amiga. Ele claramente não tem mais intenções com a Amy. E isso é muito desconfortável de ver nos jogos, ela correndo atrás dele e ele nem bola. E, nossa, ainda bem que eles se deram conta disso. Não sei se os fãs reclamaram, se eles mesmos perceberam que era meio chato representar a personagem desse jeito. E pelo que eu ouvi dizer no Sonic Frontiers, ela já tá bem mais madura, a maneira que estão trabalhando a personagem na IDW também tá sendo bem interessante. Então eu tô bastante ansioso pra ver o que vão fazer com a Amy no filme. Eu espero que realmente deem a ela um tratamento bem legal, e eu espero que ela faça parte dos personagens principais, que eles virem um quarteto ali, e não que tipo, ela apareceu nesse filme e daí ela some e depois talvez apareça em algum outro próximo filme. Agora, sobre o Metal Sonic, eu tô um pouco preocupado, porque eu gosto bastante do Metal Sonic, eu gosto mais dele do que do Shadow, inclusive. Ele é o meu vilão favorito de Sonic. Só que no filme, na cena pós-crédito do filme, apareceram vários Metal Sonics. Isso me preocupa um pouco, porque será que no filme vão ser um exército de Metal Sonics e não vai ter um personagem Metal Sonic? Tipo, o Metal Sonic chefe, ou Metal Sonic personagem mesmo? Vão ser só uns minionzinhos genéricos? Eu espero muito que não. Eu espero que realmente tenha um Metal Sonic que seja tipo o líder dos outros, ou que talvez aqueles sejam protótipos para o Metal Sonic verdadeiro, que vai aparecer no filme mesmo, no Sonic 4.
E eu realmente espero que o Sonic 4 foque nesses dois personagens. Eu acho que vão fazer isso sim. Vão focar ali na Amy e no Metal Sonic. Se quer adicionar um personagem a mais, adiciona a Cream só. Mas eu espero que não seja tipo, vamos adicionar também o Silver e ser uma meia adaptação do Sonic 2006 ou algo assim. Eu espero que não. Eu espero que deixe isso para um Sonic 5 ou um Sonic 6. Mas acho que já deu de falar dos filmes. Eu já tô há 20 minutos de gravação falando dos filmes do Sonic. Então eu vou falar um pouquinho dos jogos também, né? Afinal, o Sonic começou com os jogos. E eu demorei pra descobrir isso, sabia? Não demorei muito, tá? Mas o meu primeiro contato com o Sonic foi com um DVD do Sonic X, que eu tenho até hoje, inclusive. Então, quando criança, eu achava que o Sonic era um personagem de desenho animado e não um personagem de videogame. E só depois eu fui saber que, não, ele é um personagem de videogame que tem desenhos animados. E os jogos que eu joguei dele foi o Sonic Unleashed, de PlayStation 2, mas não cheguei a zerar, porque eu era meio ruim quando criança e nunca mais me interessei em jogar de novo. O Sonic Riders, também de PS2, que também não zerei. E no PS2 eu tinha uma coletânea de jogos do Mega Drive. Então ali eu joguei o Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles. E eu gostava de jogar, eu adorava jogar o Sonic Knuckles com o Knuckles. Eu achava muito legal. Acho que eu nunca joguei Sonic Knuckles com o Sonic. Acho que só joguei com o Knuckles mesmo. Porque eu achava muito legal a ideia dele poder planar e dele conseguir escalar paredes. Eu achava isso muito divertido, eu achava o ápice da gameplay. Então, eu curtia mais o Knuckles do que o próprio Sonic, na verdade. O que se mantém até hoje, pra ser sincero. Eu gosto de quase todos os personagens do Sonic mais do que o próprio Sonic. Mas eu vou falar melhor disso mais pra frente. Eventualmente eu acabei zerando o Sonic 1, 2, 3 e Knuckles através de emuladores. Até hoje eu não joguei o Sonic CD, era uma boa eu tentar jogar esse jogo aí, talvez antes do Sonic 4 lançar. Depois joguei o Sonic Mania. Eu acho que de Sonic é meio que isso, assim. Eu não joguei muitos jogos da era moderna. Eu tenho vontade de jogar o Generations, porque muita gente fala bem, né? E por justamente ser essa mistura do Sonic clássico e do Sonic moderno, então parece ser algo tipo... Quase tudo que a franquia Sonic tem a oferecer está nesse jogo. Então, eu tenho vontade de jogar ele quando eu puder. Mas eu, sinceramente, tenho muito mais interesse pelo Sonic clássico do que pelo Sonic moderno. Eu sei que tem muitos fãs do Sonic que são fãs do Sonic moderno e ficam meio incomodados com os fãs nostálgicos que acham que só o Sonic clássico que é válido. E eu entendo esse sentimento, eu também detesto essa nostalgia tóxica que as pessoas têm, onde pensam que não, só o que era da minha infância que é válido, o que veio depois não é bom, não tem qualidade, o que não é verdade. Mas, sinceramente, Sonic moderno nunca me chamou muita atenção. O meu interesse do Sonic moderno vai até o Sonic Adventure 2, talvez o Heroes, e mais o Generations. Eu acho que é isso que eu tenho de interesse pelo Sonic moderno. Se bem que quando criança eu adorava jogar o Unleashed, mas eu gostava só das fases que o Sonic não era lobisomem, eu não gostava muito do hack and slash. Então talvez eu dê uma chance pra jogar o Unleashed de novo, quando eu tiver condições. Quem sabe? Mas até o momento o Sonic clássico é o que mora no meu coração, é o que me chama mais atenção, e o que eu acho os designs mais bonitinhos também. Eu acho eles tão fofinhos, eles pequenininhos, o Sonic meio barrigudinho. Eu gosto muito. Eu sei que muita gente curte o design mais moderno e cool e jovem e radical do Sonic mais moderno. E eu acho legal também, principalmente as artworks do Sonic Adventure e do Sonic Advance. Eu acho bem legal. Inclusive eu esqueci de falar, mas eu joguei o Sonic Advance 1 e 2 e eu zerei. É verdade, agora eu me lembrei disso. Mas como eu tava dizendo, eu curto esse design mais moderno também, mas o design que eu realmente curto, que é o meu favorito, é o do Sonic clássico. Pro Sonic em específico, o que eu mais gostei é o design do Sonic Mania, das animações do Sonic Mania. Inclusive sonho muito em um jogo do Sonic com esse art style, estilo desenhado. Um jogo do Sonic, jogo do Mario, jogo do Mega Man, tudo quanto é jogo de plataforma old school, eu sonho em ter uma versão moderna hoje em dia feita com art style desenhado, sabe? Tipo um Cuphead da vida, um Hollow Knight. Seria o meu maior sonho. Assim. Eu sei que tem alguns fangames aí, mas nada muito completo até onde eu vi. E já que eu citei o Sonic Mania, eu acho que o Sonic Mania é o meu jogo favorito do Sonic. Como eu disse, eu zerei o 1, 2, o 3 e o Knuckles.
E por mais que eu tenha me divertido com eles, eles têm alguns problemas de level design que me incomodam bastante. Ainda mais agora que eu sou um game dev, de certa forma, né? Eu tô querendo lançar alguns jogos meus aí, eu tô produzindo alguns jogos. E tem algumas decisões criativas de level design nos jogos do Sonic que me incomodam bastante. E no Sonic Mania é o jogo que eu não senti isso. Talvez eu tenha sentido em uma fase ou outra, mas pouca coisa, sabe? O Sonic Mania é um jogo que eu consegui me divertir do início até o fim e que eu achava muito gostosinho de ficar jogando. E eu adorei a adição do Drop Dash, a ideia de que se você pular, ficar apertando o botão de pulo, quando ele cai no chão, ele já sai dando o dash, né? Sem precisar fazer o spin dash. Eu achei isso muito legal, deixou a gameplay do jogo muito mais fluida. E claro, né, que isso muito provavelmente funciona bem assim também, porque o level design das fases já foi pensado para funcionar com o Drop Dash. Se você colocar em outros jogos, talvez não funcione tão bem. Porque quando você faz um jogo, é assim, todas as decisões que você toma são interligadas umas às outras, sabe? Não são decisões isoladas. Se você decide adicionar uma mecânica nova pro seu protagonista, a fase, o design que você fez pro level tem que acompanhar essa nova mecânica, senão o jogo quebra. Então é interessante isso. E eu acho o visual do Sonic Mania tão bonito, a pixel art, mas não é a pixel art imitando o Mega Drive, é melhorando a qualidade gráfica que tinha no Mega Drive, né? Então o Sonic tem mais frames, tem mais cores. Eu não sei se tem mais cores, na verdade, mas as cores são mais vivas, são mais bonitas. Eu gostei desse Sonic que tem um azul mais claro, sabe? Não é aquele azul escuro que tinha no jogo de Mega Drive. Então eu realmente adorei o Sonic Mania. Tá até me dando vontade de jogar de novo aqui. Pena mesmo que não adicionaram a Amy, né? Que nem eu disse, deixaram ela de escanteio, botaram o Mighty e o Ray, que é legal. Eu acho sempre legal quando tentam resgatar um personagem antigo de qualquer franquia de jogo. Mas eu realmente tinha sentido falta da Amy. Talvez eu jogue o Sonic Superstar, né? Já que ele também é um plataforma 2D do Sonic clássico. Embora o gráfico do jogo não tenha me agradado muito, tá? O art style, assim, a decisão de estilo artístico realmente não me desceu muito. Mas talvez jogando seja diferente, né? Talvez eu goste mais jogando o jogo mesmo. Uma coisa que eu acho engraçado no Sonic é que ele é dividido entre a era clássica e a era moderna nos jogos. E eu acho as duas eras tão drasticamente diferentes, cara. E eu digo isso em questão de vibe do jogo como um todo, sabe? O Sonic clássico ele tem uma vibe mais cartoon, mais desenho, com cenários extremamente lúdicos e fantasiosos e coloridos. Mas tu vai pro Sonic moderno ali no Adventure e já são tipo cidades mais realistas, com personagens humanos com proporções um pouco mais realistas, né? Não são tão cartoonizados que nem o Eggman. E isso é muito estranho pra mim. Eu não consigo só aceitar que esses dois cenários se passam no mesmo universo, sabe? Eu gostaria que a franquia Sonic tivesse um pouco mais de consistência nesse sentido. Você pega Sonic Unleashed ali, tipo, são cidades extremamente realistas. E Sonic 2006 também é extremamente realista. Os humanos são todos... Não chega a ser realista porque é uma estética bem anime, né? Dos personagens humanos ali. Mas, tipo, não parece. Tu coloca isso ao lado de um Sonic Mania mesmo. Não parece que os cenários desses jogos, tipo, coexistem no mesmo universo, sabe? Eu acho muito estranho isso. E na verdade eu acho que isso foi uma das coisas que acabou prejudicando bastante a franquia, de certo modo, porque a era moderna é diferente da era clássica. Ela tem um foco maior em lore e ela pega mais referências de uma estética mais jovem, anime, com deuses e não sei o que lá, lobisomem, e umas coisas mais edgy. E, tipo, tudo bem, só que é tão diferente do clássico que acabou dividindo os fãs, né? Então tem os classicistas e tem os modernistas. Isso é engraçado. E um não gosta do outro, né? Daí sai um jogo moderno, os classicistas metem o pau, dizendo, não, estão destruindo o Sonic na minha época que era bom, não sei o quê.
E eu acho que isso acabou prejudicando bastante a franquia. Eu acho que a maneira que o Sonic achou de se atualizar não funcionou muito bem. Eu acho que Mega Man se atualizou de uma maneira um pouco mais funcional. Porque se tu pega Mega Man X e compara com o Mega Man clássico, também é água e vinho, assim. O Mega Man clássico é tudo coloridinho, bonitinho, cartunesco. Daí vai pro Mega Man X e é muito mais um anime shounen com lore e morte e toda essa atitude mais jovem, rebelde e rock and roll. Mas o Mega Man X não é o mesmo Mega Man do clássico, né? O Mega Man X se passa 100 anos no futuro, é outra sociedade, né? E o personagem é outro, a situação em que o mundo do Mega Man se encontra é outro, e isso se aplica para os outros jogos da franquia também, né? Mega Man Zero se passa no futuro depois do Mega Man X, o Mega Man ZX se passa depois do Mega Man Zero, o Mega Man Legends se passa no futuro pós-apocalipse, não sei o que lá, e eu acho que acaba funcionando... Opa, bati no microfone. Eu acho que isso acabou funcionando um pouco melhor no quesito de coesão do universo, sabe? De história em relação aos jogos. Eu sei que agora o Sonic talvez esteja tentando correr um pouco atrás disso, tanto com o Generations, né, que é essa conciliação entre o clássico e o moderno, e também o Sonic Forces tem a primeira fase na Green Hill Zone, se eu não me engano. Eu acho que tem até uma fase na Chemical Plant no Generations. No Generations não, no Forces, mas não lembro agora. Claro que no fim não é nada que me faz odiar a franquia, ou que vai me impedir de jogar algum jogo da era moderna, caso ele me chame a atenção. É só uma curiosidade mesmo. Não sei se curiosidade é a palavra certa, mas só um detalhezinho que eu quis comentar, que eu acho curioso, que eu acho interessante sobre a franquia. E eu acho que seria interessante falar um pouco sobre os personagens do Sonic também. Então, Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Cream, Shadow, Big the Cat, a Blaze the Cat, o Silver, a Rouge e vários outros personagens aí que compõem o núcleo enorme de personagens do Sonic. Eu acho legal isso, que o Sonic tem muito personagem mesmo, comparação com o Mario, que é a minha franquia de jogos favorita, como eu já falei. O Mario tem muito pouco personagem em comparação com o Sonic. Tipo, ele até tem bastante, mas não são recorrentes, sabe? Tipo, sempre que o Sonic introduz um personagem novo, a ideia é que ele faça parte ali do grupo de amigos do Sonic, de certa forma. Mesmo que eles não apareçam muito, por exemplo, o Silver, ele não aparece tanto assim, né? Ele aparece no 2006, depois acho que ele apareceu em alguns spin-offs, e o que? No Forces, daí ele vem aparecer de novo só. Mas ainda assim, tipo, é um personagem que a ideia dele é, tipo, a gente introduziu esse personagem, ele faz parte aqui do canon da história do Sonic, e é isso, e eventualmente ele vai aparecer de novo quando for necessário. Já os personagens do Mario são, tipo, tem esse personagem pra esse jogo específico, e é isso, valeu. Nunca mais vai aparecer de novo. Só em jogos de esporte e corrida, porque a gente precisa de bastante personagem daí. Mas, por exemplo, pra mim é um absurdo que o Wario e o Waluigi não são personagens recorrentes na franquia principal do Mario, né? Eles aparecem muito mais em spin-off, em jogo de corrida, jogo de esporte, jogo de Mario Party, mas nos jogos mainline mesmo, eles não aparecem. O Wario apareceu uma vez só, se eu não me engano, né? Que foi no Mario Land 2, e o Waluigi nunca apareceu, ele sempre foi criado como um personagem secundário só. Isso me incomoda bastante. A Daisy também, poxa, a Daisy ela apareceu no Mario Land 1, e agora ela só veio aparecer de novo no Super Mario Bros. Wonder, que foi o último jogo do Mario lançado até o momento. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que esses personagens tinham que ter mais frequência, sabe? Igual os personagens do Sonic tem. E isso é uma coisa que eu acho legal na franquia do Sonic. Embora tenha tanto personagem que, tipo, a maioria deles não é nem um pouco desenvolvido, né? Porque é muito difícil tu conseguir focar em tanto personagem e dar uma backstory e um desenvolvimento pra tantos personagens. Tanto que eu lembro que quando eu era menor eu ficava pesquisando sobre os personagens, daí eu via vídeos e lia sobre eles em blogs e tal, e tipo, as descrições de vários eram muito genéricas, sabe? Tipo, iam falar da Amy Rose e daí eles diziam: ela é uma ouriça muito gentil, com um forte senso de justiça, que sempre coloca seus amigos em primeiro lugar. Daí, uau, que descrição incrível. Daí tu vai ver a do Tails, é tipo a mesma coisa, só que daí muda algumas palavrinhas e adiciona que ele é inteligente, sabe? E por favor, deixem nos comentários se vocês também têm essa impressão ou se é só eu, mas eu sinto isso não só com o Sonic, mas com vários outros personagens de outras franquias de
seja de jogos, de desenhos e tal, tipo, parece que eles são só meio genéricos, assim, que, tipo, eles tentam ter alguma personalidade a mais, mas no fim não é tão bem desenvolvido. Tá certo que o fato de ser um jogo também complica um pouco nisso, né? Por mais que jogos tenham histórias e tudo mais, o foco do jogo ainda é jogar, né? Por que tu vai jogar um videogame em vez de assistir um filme? Porque tu quer jogar e não porque tu quer ver o filme. Então fazer um personagem super desenvolvido, né, com o mesmo desenvolvimento de um filme, de um desenho, de uma série, não é tão viável. Mas falando de personagens do Sonic, um que eu tô esperando ainda pra aparecer nos filmes é a Rouge, e eu espero que coloquem ela nos filmes, que não sejam covardes de deixar ela de fora só porque ela tem um sex appeal ali. Tipo, qual é, sabe? Não é difícil mudar um pouquinho o design dela pra fazer ela usar uma roupa mais fechadinha. E outra também, tipo, não tem problema a personagem ser do jeito que ela é, de ficar flertando e não sei o que. Tipo, não tem problema, a gente não tá no mundo bonitinho da Nintendo, onde todo mundo é family friendly, sabe? Eu acho legal ter uns personagens que fogem desse padrão mesmo, que não fica só no personagem bonitinho, infantil. E tipo, diversas crianças jogaram Sonic Adventure 2, Sonic Heroes e vários jogos em que tem a Rouge e tipo, tudo bem, sabe? Tá tudo certo, não... sei lá também. Vamos falar do Sonic. A última live que eu fiz, me perguntaram quem que era meu personagem favorito do Sonic. E eu falei algo brincando, mas que no fim é verdade, que eu disse, eu gosto de todos menos do Sonic. E realmente, eu acho que todos os personagens da franquia do Sonic são tão interessantes e me chamam muito mais atenção do que o próprio protagonista da série, sabe? E sinceramente, o Sonic me incomoda um pouco, porque eu já não sou um grande fã desse estilo de personagem com essa atitude mais zoeira e radical e descolado. É descolado a palavra que eu tava procurando. Tipo, não me desce muito. Eu não consigo me identificar com um personagem assim, então eu não consigo me interessar muito por ele, sabe? E sinceramente, quando tentam colocar o Sonic como um herói, me parece tão genérico e forçado. Se eu não me engano, tem uma fala, não sei se é em algum manual, acho que é no Sonic Adventure, não lembro agora, que diz, tipo, a única coisa que o Sonic odeia é a opressão. Tipo, meu Deus, tem como ser mais escrachado na tua cara do que isso? O personagem tem um pingo de nuance, de algo interessante sobre ele. Não, ele curte liberdade e odeia a opressão. Esses são os ideais do Sonic. Tipo, qualquer pessoa com bom senso tem esses ideais, sabe? Então, tipo, eu entendo que é importante pro personagem, porque ele é o herói da história e tal, mas eu acho que tem maneiras de abordar isso de uma maneira mais interessante. Enfim, espero não estar incomodando muitos fãs do Sonic com esse vídeo, porque a minha intenção realmente não é essa, eu só quero falar um pouco sobre a franquia, expressar o que eu sinto sobre ela e o que eu gosto e o que eu não gosto, né? E, bom, se vocês acham que eu tô sendo desrespeitoso de alguma forma, deixem aí nos comentários, por favor. Mas acho que já deu de falar da franquia do Sonic. Não sei se tem algo mais pra comentar. Deixa eu pensar. Acho que não. Acho que eu vou falar então do desenho, finalmente, que vocês estão vendo aí de fundo. Até o momento esse é o desenho que eu mais me orgulho de ter feito. Eu fiz ele em 5 horas e meia, mais ou menos, né, arredondando assim. 5 horas e meia, sem contar as pausas no meio do desenho. Então, foi bastante exaustivo pra mim fazer, mas valeu a pena, eu realmente adorei o resultado. E como eu disse no início desse vídeo, eu comecei desenhando por cima de um print do Minecraft, né? Por quê? Quando você vai aprender a desenhar, você descobre algo mágico e horroroso que se chama perspectiva, que é um porre. Perspectiva é muito chato de aprender. Assim, não é a coisa mais difícil do mundo, se você quer fazer algo simples, mas é algo chato, entendeu? Algo maçante de fazer. E eu não tava com muita vontade de ficar fazendo linha do horizonte, puxando ponto de fuga pra fazer as coisas. Então,
eu pensei, vou usar as ferramentas que eu tenho ao meu favor. Fui no Minecraft, abri o Mine, criei um mundo totalmente em branco, né? Só tinha concreto branco no mundo. E utilizei painéis de vidro e blocos de vidro pra criar uma blocagem da cena que eu queria. Eu já tinha uma ideia de como eu queria fazer o Sonic deitado ali na frente da câmera, a Amy utilizando as cartas dela de tarô, e o Tails e o Knuckles vendo ela utilizando as cartas, né? E o Metal Sonic escondido no fundo. Queria botar eles num cenário de floresta, então a Amy estaria utilizando um tronco como uma mesa. Essa era a minha ideia. Então, como eu já tinha essa ideia, eu coloquei os painéis de vidro pensando nisso. Tipo, esses dois azul aqui vai ser o Sonic, esses dois rosa vai ser a Amy, pra ter uma ideia mais ou menos da posição que os personagens estariam. Então, eu utilizei o Minecraft, tentei, né, utilizar o Minecraft meio que como um hack de perspectiva. Assim, não deu 100% certo, tá? Algumas partes da perspectiva dessa cena estão bem erradas ainda. Mas faz parte, é aprendizado. Tudo é aprendizado, né, gente? Nos próximos desenhos eu vou tentar corrigir melhor isso. Mas até que funcionou, mais ou menos, assim. A perspectiva tá meio que funcionando. E eu fiquei bastante orgulhoso dessa solução que eu achei. E pro desenho funcionar, eu tive que fazer uns 3 esboços. Não sei se chegou a ser 3, acho que fiz 2 esboços e a arte final. Foi 3 esboços, foi 2 esboços e a arte final depois. Porque assim, gente, se você ainda não sabe desenhar, eu já vou passar a realidade pra você. Aquela ideia de que você vai ir lá e vai desenhar o personagemzinho perfeitinho, é tudo ilusão, tá? Primeiro você tem que criar um esboço, que é como se fosse o esqueleto do personagem, uma base, para depois ir adicionando detalhe, para depois ir refinando e tal. Não existe isso de você pegar o lápis, a caneta e já sair desenhando o personagem na linha final e vai ficar perfeito. Não vai. Não vai mesmo, vai sair meio torto. Então, até com o esboço já sai meio torto, dependendo do nível de desenho. Então, é importante... Eu acho sempre importante quando vai fazer um desenho se preparar o máximo possível pra deixar o desenho bonitinho, sabe? Pra mim isso me ajuda bastante. E depois de ter feito esses esboços eu parti pra linha da arte final. E no Sonic eu tive que refazer o rosto dele depois. Eu usei o filtro do Photoshop lá de dissolver, acho que é dissolver o nome, pra ajeitar o rosto que não tava muito legal, tava meio deformado. Eu ajeitei o rosto, diminui a opacidade da camada e redesenhei por cima depois o rosto dele na perspectiva um pouquinho mais correta. Eu modifiquei um pouco o Knuckles também, eu dei uma dissolvida um pouco no personagem pra se encaixar melhor. Mas no fim eu acho que tá funcionando bem a cena, eu gostei do resultado. Eu tava pensando o que eu iria fazer nessa cena, né, quando eu tava tendo a ideia do desenho. E eu pensei, poxa, eu acho que seria legal fazer só os personagens relaxando. Os personagens tranquilos, vivendo a vida deles, normal. Sem ser essa coisa, vou fazer eles lutando, eles no meio de uma batalha, eles correndo numa aventura. Não, eu queria passar uma vibe mais do dia a dia, sabe, do cotidiano. Deles, sei lá, aproveitando a tarde deles ali, o Sonic tirando um cochilozinho, enquanto a Amy se diverte com o Tails e o Knuckles. Eu acho que ficou legal a cena. E daí eu também queria colocar o Metal Sonic, porque eu gosto muito do Metal Sonic, né? E comecei a aparecer um desenho referente à era clássica do Sonic. Eu realmente queria pôr o Metal Sonic nele. Só que como é que eu ia fazer isso se eu não queria passar essa ideia de batalha, de luta, né? Daí eu botei ele escondidinho na moita, como se estivesse observando eles. A minha ideia original era fazer ele como se ele tivesse, tipo... Sabe quando a criança quer brincar com as outras crianças, mas os pais não deixam? Tipo isso, sabe? Ele observando de longe, tipo, eu queria participar, mas não posso. Mas no fim não acabou passando muito essa vibe, não. Acabou parecendo só que ele tá espionando eles. O que funciona também, eu acho. E nesse desenho eu tentei fazer um tipo de pintura um pouco diferente do que eu tô acostumado. Então, pros personagens eu fiz a pintura normal, que eu sempre faço, né? Que eu uso uma camada de cor normal. E depois eu uso uma camada de sombra, com um tom mais escuro, com a opacidade diminuída. Mas pro background, eu queria que os personagens se destacassem um pouco do background. Então eu fiz um estilo de pintura diferente daí. Eu utilizei um pincel que é como se fosse um giz de cera, mais ou menos. Ele passa um pouco essa impressão.
E eu fui pintando, né? Pintei ali as árvores, os troncos, as folhas, os arbustos, depois fiz a grama, o chão, um laguinho ali no fundo. E fui testando, assim, vendo onde que será que precisava de um detalhezinho a mais, onde que parecia que tava meio vazio, vou lá colocar uma pedrinha, colocar um cogumelinho, colocar um arbusto, alguma coisa, pra deixar a composição do cenário mais interessante, né? E no final, pra fazer com que tudo funcionasse bem, eu também adicionei mais um filtro de cor, coloquei ali uma cor bem quente mesmo, e pintei por cima com opacidade baixa em algumas partes que eu queria dar destaque, que estivesse batendo a luz do sol. Depois eu fiz a mesma coisa, só que com uma cor bem fria e mais escura para fazer a sombra, né? Então eu utilizei essa ideia, esse conceito de que se a luz é quente, então a sombra vai ser fria. E eu acho que funciona muito bem para criar esse contraste da cena e passar a vibe que eu queria passar. E depois ainda coloquei por cima uma camada que é um degradê, que vai dessa tonalidade mais clara da luz do sol, do calor, para a tonalidade mais fria da sombra, por cima de tudo, como se fosse um filtro, né, por cima ali para dar uma ajeitadinha nas cores. E eu achei que ficou muito bom mesmo o resultado. Tô bastante orgulhoso do que eu fiz. Ainda tem algumas coisinhas que me incomodam nessa arte, algumas partes da perspectiva, a maneira que eu desenhei alguns personagens, eu acho que eu poderia ter feito melhor. Mas eu tenho que reconhecer meus limites também, né? Eu não sou o melhor desenhista do mundo. Um dia, quem sabe, eu consigo fazer uma arte mais perfeitinha. Mas pro nível de desenho que eu tava até então, eu acho que esse é um grande passo na direção correta que eu tô dando. Acho que ficou muito legal. E eu quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham desse desenho. Eu acho que tá legal, acho que não. E, bom, eu postei ele tanto no meu Instagram quanto no meu Twitter. Os dois estão aí na descrição. Então eu recomendo que vocês vão lá dar uma olhada, caso vocês tenham Instagram, eu tenho Twitter. Eu sempre posto meus desenhos, minhas coisas por lá. Então eu recomendo vocês me seguirem lá, porque tem coisas que eu não posto aqui, que eu só posto lá. E tem coisas que às vezes eu vou trazer aqui pro canal, mas antes de vir pra cá, eu já postei no Twitter e no Insta. Então fica aí a recomendação. E eu acho que pro vídeo de hoje era isso, né? Um vídeo bem diferente do que eu costumo trazer, um formato novo que eu tô testando, que eu queria trazer já faz um tempo. Então me digam aí o que vocês acharam. E, de novo, eu espero não ter incomodado muito a fandom de Sonic, que eu sei que é uma fandom bem complicada. Mas é isso, gente. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Se você assistiu até o final, você é um guerreiro, comenta aí embaixo. Deixa eu pensar numa frase legal pra comentar aí embaixo. Comenta aí Super Amy Rose. Eu quero muito ver a Super Amy Rose acontecendo eventualmente nos jogos. E estão devendo isso pra nós, né? Porque o Knuckles tem a forma dele lá, que se eu não me engano é Hyper Knuckles, até não é nem Super. O Tails também tem o Super Tails, que fica com os passarinhos voando em volta. E a Amy Rose não teve nada até hoje. Pô, Sega, vamos melhorar isso aí, né? Então, eu espero aí que no terceiro filme tenha a Super Amy. Então comentem aí Super Amy Rose e do lado hashtag Justice for Amy. Isso que eu quero que vocês comentem para comprovar que vocês assistiram até o final. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a vocês. Meu nome é Bruno e até meu próximo vídeo. Tchau, gente!